Muitos jovens estão entrando no mercado de trabalho cada vez mais cedo. Alguns porque querem logo conseguir a independência financeira, outros porque querem aprender sobre uma área que tem interesse. Quais as vantagens dos programas de aprendizagem? Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado Alberto Magno Gontijo Mendes. Ele é especialista em direitos trabalhistas. Obrigado por aceitar o nosso convite, Alberto. Obrigado. Alberto, para a gente começar, existe uma dúvida em relação ao jovem aprendiz. Ele precisa ser adolescente? Qual a idade mínima e máxima para esse cargo em uma empresa? Ok. A idade mínima é de 14 anos e a idade máxima é de 24 anos. E nessa faixa etária que compreende esses dois períodos, nós os chamamos de jovem ou adolescente. Como que é essa função em uma empresa? O que significa esse termo jovem aprendiz e também a importância dele para a empresa e para a sociedade? Ok. É importante falar que o jovem, até 18 anos, obrigatoriamente não poderá trabalhar em um ambiente insalubre, periculoso ou penoso. De 18 a 24 anos, ele pode trabalhar em um ambiente nessa empresa sujeito a um adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade. Qual que é a importância desse trabalho para o mercado, para a economia e para a sociedade também? A principal importância, no meu modo de ver, é porque o trabalho dignifica a pessoa. O valor social do trabalho e o jovem inserido nessa empresa, ele irá se socializar, seja no ambiente com os seus colegas de trabalho e em outras oportunidades. Então, é fundamental que ele, tão logo possa, 14, 15, 16 anos, ter uma vaga no qual as empresas são obrigadas a contratar esse pessoal. Alberto, agora existe uma lei, né, que ela determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5%, não é isso? E o máximo de 15% no seu quadro de funcionários que demandem uma formação profissional? Perfeito. Empresas a partir de 7 empregados já estão obrigadas a contratar os jovens aprendizes. Essa contratação é feita de acordo com a seleção da empresa. É a empresa que vai buscar no mercado esse profissional. Esse profissional, o jovem aprendiz, ele poderá exercer as atividades se ele estiver obrigatoriamente cursando o ensino médio ou o ensino fundamental. É indispensável que ele tenha um vínculo com uma instituição de ensino como requisito para o contrato de aprendizagem. Nesse contrato de aprendizagem, é importante que haja uma instituição que forneça a aula teórica. Normalmente, essa aula teórica é promovida pelos SENAIs ou pelo Sistema S, chamado de Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, Serviço Nacional da Aprendizagem do Comércio e outros serviços nacionais de aprendizagem. São cursos, treinamentos voltados para esse jovem? São cursos teóricos e metódicos, com complexidade ao longo do ano, ao longo do contrato de aprendizagem. Importante falar que o contrato de aprendizagem é um contrato de prazo determinado, de até 2 anos, ele não pode ser renovado e nesse período máximo de 2 anos haverá aula teórica e prática. A aula prática ela vai acontecer dentro do estabelecimento, dentro daquela empresa. E essa empresa que contratar um aprendiz deverá designar um monitor que será o responsável pelo acompanhamento das atividades práticas junto a seu estabelecimento. Você deve ter conhecimento de casos em que houve algum tipo de problema em relação ao jovem aprendiz. O que ele não pode fazer? O que a empresa não pode obrigá-lo a realizar? Ele não pode, se menor de 18 anos, trabalhar em um ambiente noturno,
ou seja, de 22 às 5 horas da manhã, para trabalhador urbano, e ele não pode se sujeitar a um trabalho insalubre, a um trabalho periculoso. A frequência das aulas e a aprovação é requisito para manutenção, porque ele mantém o vínculo com uma instituição de ensino. Ele precisa estar bem na sua formação educacional, quanto na sua formação técnica, profissional, junto à aprendizagem. E até mesmo nas funções que ele realiza na empresa, né? Sim. Existe um limite de atribuições. Existe um limite de atribuições. Hoje nós temos, através do Ministério do Trabalho e Emprego, o que é intitulado de CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações. O Ministério do Trabalho e Emprego, através de um decreto, regulamentou todos os cargos e as respectivas atribuições e funções que demandam formação técnica profissional metódica. Exclui-se apenas dessa base de cálculo, dessa formação técnico-profissional metódica, os cargos de nível direcional, os diretores, os gerentes, os cargos de confiança, trabalhadores sujeitos à jornada de contrato parcial, de jornada parcial, e os próprios aprendizes já existentes. Alberto, hoje são quantos em Belo Horizonte, ou em Minas, ou em âmbito nacional? Dentro do programa Jovem Aprendiz, né? No âmbito nacional, nós temos mais de 800 mil aprendizes. Existe no site do Ministério do Trabalho uma cartilha com todas as dúvidas, perguntas e respostas que podem ser consultadas, tanto pelos aprendizes quanto pelos empresários, que certamente os auxiliarão na condução dessa contratação, na gestão da manutenção do contrato de aprendiz. Mas a nível nacional nós temos mais de 800 mil aprendizes contratados. Existe, às vezes, uma dúvida em relação ao jovem aprendiz e estágio. Quais Sim. são as principais diferenças? O jovem aprendiz, obrigatoriamente, ele terá uma idade limite que possibilita a sua contratação, que é de 14 a 24 anos. Isso não acontece com o estagiário. Ou seja, alguém que está fazendo um curso superior com 40, 50 anos de idade, poderá ser contratado como estagiário. Entretanto, não poderá ser contratado como aprendiz devido à idade dele. A única exceção para o aprendiz é se eventualmente ele for portador de alguma necessidade especial, não há limite máximo para a sua contratação. Outra diferença, o aprendiz tem direito a 2% a título de FGTS. O salário do aprendiz é um salário vinculado às horas, cujo parâmetro é o salário mínimo. Você, no contrato de estágio, você tem flexibilidade para ajustar essas questões. Não existe um teto máximo em relação. Agora, quanto a férias, são assegurados a ambos as férias e que devem coincidir, no caso de menor de 18 anos de idade para o aprendiz, com o período escolar, o que também abrange ao estagiário. Alberto, em relação à importância desse jovem aprendiz, desse trabalho, né, para toda a sociedade, para ele também, a gente conhece vários casos de pessoas que começaram na empresa nesse programa de jovem aprendiz e conseguiram cargos melhores, continuaram em ascensão. É importante ressaltar, nós temos na Constituição Federal um artigo que fala do valor social do trabalho e o do princípio da livre iniciativa. E esse princípio da livre iniciativa, quando o jovem ou o adolescente aprendiz está inserido nesse ambiente de trabalho, possibilita ele chegar eventualmente à direção, a um alto cargo da empresa. A empresa tem um papel social, toda empresa precisa, além de dar a oportunidade de trabalho,
formar aquele profissional não só de uma maneira profissional, mas mentalmente, psicológica e moralmente. Então, eu acredito que o jovem, com 14 anos, inserido desde cedo no ambiente de trabalho, na qualidade de aprendiz, ele terá uma chance melhor do que se ingressasse com uma idade maior ou para frente no mercado de trabalho. Pela experiência mesmo, né? Pela experiência, pela com convivência certeza. com os profissionais também. Em relação aos benefícios, esse jovem ele recebe alguma bolsa ou um valor mensal, um salário mesmo? Como que é isso? Ok, ele recebe proporcional às horas trabalhadas. Nós temos um limite máximo de 8 horas ou de 6 horas. Aquele aprendiz que está inserido, vinculado a uma instituição de ensino, que cursa o ensino fundamental, ele só pode trabalhar 6 horas. No ensino médio, ele pode cumprir uma jornada de 8 horas. Não é possível realizar horas extraordinárias ou compensação de jornada. Isso é vedado para o aprendiz. O salário é proporcional às horas teóricas, que são exercidas, cumpridas junto a uma instituição formadora desse profissional, e nas aulas práticas, proporcional ao salário mínimo. Outro benefício que ele tem é o Vale Transporte, que é igual ao trabalhador urbano, e o FGTS de 2% sobre o salário. Alberto, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.